Oração poderosa para vitória, cura e proteção espiritual profunda. Neste momento, permita que o som do vento, a queda suave da neve e a atmosfera serena desta paisagem de inverno conduzam você a um lugar de quietude interior. Enquanto lá fora a tempestade sopra, aqui dentro há um espaço seguro, um espaço de oração, um espaço de encontro com Deus. Esta é uma oração preparada com profundo amor e intenção. Se você está ouvindo agora, saiba que não é por acaso. Dentro do alcance desta voz, há alguém que precisa de fortalecimento, de direção, de renovação espiritual. Tudo o que lhe peço é que concorde comigo enquanto oramos. Unidos em fé, buscaremos o nosso Pai Celestial. Oremos. Pai Celestial, nós nos reunimos agora e entramos em concordância no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. A Tua palavra declara no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estás no meio deles. E também está escrito que tudo que concordarmos na terra será confirmado nos céus. Senhor, Tu tens sido tão bom para a pessoa por quem estou orando, e o desejo do coração dela é crescer mais perto de Ti. Pai, Tu criaste cada um de nós com dons diferentes, talentos únicos, habilidades específicas, maneiras distintas de agir e tantas outras capacidades preciosas. Obrigado por tudo o que colocaste dentro dela. Ela deseja usar tudo o que é e tudo o que possui para Te glorificar, enquanto aspira a tornar-se mais semelhante a Jesus a cada dia. Ela quer amar até mesmo aqueles que são difíceis de amar. Ela deseja ser mais parecida com Jesus amanhã do que é hoje. Aleluia! Ajuda a caminhar em amor e em paz durante o dia de amanhã. Usa para ministrar aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Pai, onde estaríamos nós? E o que estaríamos fazendo se não tivesse havido alguém que orasse por nós? Obrigado pelas pessoas que designaste para interceder por ela. Não há dúvida de que as orações de outros foram parte essencial para trazê-la até este ponto da vida. Enquanto ela segue o seu dia amanhã e nos dias que virão, ajuda-a a desenvolver um hábito inabalável de orar por aqueles que Tu colocares em seu coração. Assim como outros oraram por ela, que ela também ore por outros. Espírito Santo, lembra-a de que há um caminho específico para ela trilhar todos os dias. Ela olha para Ti para guiá-la passo a passo. Nós declaramos que a pessoa por quem estou orando está perdoada e lavada no precioso sangue do Cordeiro. Ela está perdoada e purificada por meio de Cristo. Qualquer coisa que tenha dado errado hoje está completamente perdoada quando ela simplesmente pede, porque Tu és um Pai amoroso. Mostra-lhe se há algum comportamento, padrão de pensamento ou hábito prejudicial que esteja bloqueando seu caminhar espiritual. E, uma vez identificado pelo trabalho transformador do Espírito Santo, dia após dia, ela se tornará mais semelhante a Cristo. Que tudo o que ela fizer para Ti seja feito de todo o coração. Um coração puro, com motivos puros, desejando agradar-Te. Obrigado, Senhor, pelas pessoas ao redor dela, que ela encontra todos os dias, mesmo sendo diferentes dela. Pela Tua graça, ela demonstrará respeito e honra a todos. Em nome de Jesus, ela não julgará para que não seja julgada. Ela se ajoelha com o coração diante de Ti, Senhor. Ela Te adora e Te louva por quão grandioso Tu és. Obrigado por tê-la conduzido por mais um dia. Ela é verdadeiramente abençoada. Obrigado pela Tua bondade. Neste momento, ela se apresenta diante de Ti com um coração aberto e puro. Molda e transforma-a da maneira que desejares.
Assim como estou orando por ela agora, mostra-lhe se há alguém por quem tu queres que ela interceda. Pela tua graça que opera dentro dela, ela separará tempo para orar por aqueles que colocaste em seu coração. Louvado sejas, porque ela é uma força de oração que não pode ser ignorada. Aleluia. Suas orações transformam vidas, em nome de Jesus. Como as palavras poderiam fazer justiça às inúmeras bênçãos e milagres que realizaste na vida dela? Louvado sejas por todas as vezes em que a protegeste, libertaste, salvaste e promoveste. Glória ao teu nome. Tu és sempre fiel. Tu estás com ela e a conduzirás à vitória. Não importa o que ela enfrente, se continuar confiando em ti. Louvado sejas por tua fidelidade. Obrigado por tua bondade para com ela. Que ela jamais se esqueça de tudo que já fizeste e de tudo que ainda farás. Tu entregaste teu Filho unigênito por ela. Nada absolutamente se compara a esse grandioso dom da salvação. Declaramos que ações de graças e louvor fluem continuamente de sua boca. Ela não se esquece do favor imerecido que recebeu. Declaramos que ela sabe que foi salva somente pela graça, mediante a fé e pela tua misericórdia. Tu és a fonte dela, tu és o provedor dela, tu és o médico dela, tu és o libertador dela, tu és a força dela. Em Cristo, a vitória lhe pertence. Não importa quão grande ou pequena seja a batalha. Obrigado, porque ela é constantemente suprida com tudo o que necessita. Seu coração transborda de gratidão. Nós te damos graças, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, conforme está escrito no livro dos Salmos 136. Damos graças ao Deus dos deuses, porque a tua misericórdia dura para sempre. Damos graças ao Senhor dos senhores, porque a tua misericórdia dura para sempre. Pai, agora pedimos que abras os olhos dela para reconhecer com mais clareza as estratégias do inimigo. Pois a tua palavra declara na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Abre os olhos dela para que enxergue no âmbito espiritual. Concede maior discernimento quanto aos ataques demoníacos e entendimento sobre como resisti-los. Em nome de Jesus. Agradecemos porque, em Cristo e pelo poder do Espírito Santo, ela pode permanecer firme contra esses ataques. Ela vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. O maior habita dentro dela. Ela não pode fracassar. Ela olha para ti em busca de direção e capacitação para vencer todo ataque contra a sua vida. Com teu poder operando nela, não precisa mais cair em armadilhas ocultas. Mostra-lhe, Espírito Santo, quando tais armadilhas forem colocadas diante de seus pés. Ensina-lhe o que precisa saber para permanecer firme e derrotar os planos das forças malignas levantadas contra ela. Em concordância, nós repreendemos esses ataques. Falamos confusão no arraial do inimigo. Seus planos não prevalecerão nem prosperarão contra ela. Declaramos que ela está plenamente consciente das estratégias do adversário. Sua mente é iluminada pelo teu espírito, e o inimigo encontra dificuldade em tirar vantagem dela. Louvado sejas, porque teu poder e tua autoridade o impedem imediatamente. Ela descansa na obra vitoriosa de Jesus Cristo, que despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles, conforme está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Em Cristo, ela vence as batalhas espirituais. Tu estás com ela. Ela não viverá com medo. Pai, ela quer avançar.
Ela deseja conhecer-te mais profundamente e crescer em intimidade contigo. A mão dela está levantada, o coração dela está disponível. Ela deseja que o nível de compromisso contigo aumente mais do que nunca. A tua palavra declara que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Conforme está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 14. Ela está respondendo ao teu chamado. E ela sabe que isso significa que certas coisas precisam sair da vida dela. Mudanças precisam acontecer. A mente dela precisa ser continuamente renovada pela tua palavra. Comportamentos precisam ser alinhados ao teu modo de viver. Senhor, isso exigirá mais dela. Mas ela traçou uma linha firme. Ela tomou uma decisão sólida de subir mais alto em ti. O coração dela e a vida dela estão abertos diante de ti. Tudo o que ela é pertence a ti. Ela se inclina totalmente para ti até que cada tarefa que lhe deres seja concluída. Nós pedimos em concordância que a ajudes a alcançar isso pelo teu poder e pela tua força. Em nome de Jesus. Declaramos que ela é uma cristã genuína, verdadeiramente ardente por ti. Declaramos que, independentemente da oposição, ela permanecerá firme até que a vitória seja conquistada em Cristo. Que tu recebas toda a glória e toda a honra por meio da vida dela. Obrigado porque, neste exato momento, ela é um exemplo fiel do que significa ser cristã. Com tua ajuda, ela é corajosa como um leão. Conforme descrito no livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Ela está comprometida até o fim com aquilo que colocou as mãos para fazer. O caminhar dela contigo está cada vez mais próximo. Os olhos dela estão voltados para ti, que estás entronizado nos céus. Ela é abençoada, porque ao buscar-te diariamente, ela te encontra conforme prometido na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Pai, ela quer conhecer-te mais. Ela deseja que sua agenda esteja livre para que possa sempre colocar-te em primeiro lugar. É na tua presença que ela anseia estar. Aqui e agora, ela responde ao teu chamado para passar mais tempo na tua presença, tua doce e maravilhosa presença. Neste momento de oração, ela reorganiza sua agenda e coloca o tempo contigo em um nível ainda mais elevado de prioridade. Grande sucesso nasce do tempo passado na tua presença. Ajuda, Senhor, a aplicar na vida aquilo que aprende contigo. Ela precisa da tua direção. Ela precisa da tua orientação. Ela precisa do teu toque. Passar tempo na tua presença não é uma opção, não é uma sugestão. É o meio mais importante para permanecer no centro do teu plano para a vida dela. Renova e fortalece agora a pessoa por quem estou orando, enquanto ela entra e permanece na tua presença. Pai, apesar das trevas que ouvimos ao nosso redor, tu sempre estás fazendo mais. A luz sempre vence a escuridão. O medo cega e atrapalha a fé. Muitas vezes paralisa pensamentos e ações. Mas hoje não é dia de recuar em medo, é dia de avançar em fé. Senhor, ajuda-a a encher-se na tua presença. Que ela receba tudo o que precisa ao passar tempo contigo na palavra e com o teu Espírito. Pedimos que ela sempre receba a tua perspectiva sobre todas as coisas. Capacita-a agora, de dentro para fora, para permanecer firme nas tuas promessas e ser guiada pelo Espírito. Ajuda a viver a vida de fé de uma verdadeira crente, em nome de Jesus. Levanta-a em fé e continua a usá-la para expandir o teu reino hoje. Declaramos que ela é continuamente frutífera porque passa tempo contigo. Declaramos que ela sabe aquietar-se e entrar na tua presença. Ela é alguém que se deleita na tua presença. Ali, ela recebe nova perspectiva e direção para as questões que estão em seu coração. Na tua presença, ela permanece o tempo necessário para receber tudo o que precisa
para cumprir suas responsabilidades. Quando ela deposita seus pesos, cuidados e preocupações em tuas mãos, tu a capacitas e a renovas. E, depois de encher-se na tua presença, ela se levanta com vigor, capacitada pelo Espírito Santo, cheia de fé e expectativa pelo que tu farás hoje. Este é um tempo maravilhoso para estar viva em Cristo. Ela supera tudo que surge em seu caminho, em nome de Jesus. Louvado sejas, porque, enquanto o teu Espírito se move poderosamente pelo mundo, ela é parte importante desse mover. Ela é uma soldada eficaz de Cristo. A tua palavra declara na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que não nos deste espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, ela avança em fé. Mesmo estando neste mundo, ela não pertence a ele, conforme está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 16. O inimigo anda ao redor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas, Senhor, envolve-a agora com tua proteção sobrenatural. Com teu Espírito dentro dela, guia-a em segurança durante todo o dia. Ajuda-a na hora da necessidade. Envia teus anjos para sustentá-la e defendê-la. Derrama uma nova medida do poder impressionante do teu Espírito, para que ela vença vitoriosamente qualquer desafio. Com tu ao lado dela, ela vencerá toda a batalha da fé em que estiver envolvida. Pai, ajuda a nunca baixar a guarda. Lembra das armas espirituais que possui em Cristo. É responsabilidade dela vestir o capacete da salvação, tomar a espada do Espírito, erguer o escudo da fé e usar cada peça da armadura espiritual descrita na carta aos Efésios, capítulo 6. Obrigado pela tua proteção divina nas batalhas espirituais. A vitória pertence a ela por meio de Cristo. Ela nunca está sozinha. Ele está sempre com ela. Espírito Santo, mostra-lhe qualquer área onde o inimigo esteja tentando encontrar brecha. Torna ineficazes todas as estratégias malignas. Declaramos que ela conhece e crê no teu amor por ela. Tu compreendes tudo o que ela enfrenta. Tu jamais a deixarás, nem a abandonarás, conforme prometido na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Tu és a maior fonte de ajuda no tempo de necessidade. Teus poderosos anjos a cercam. Juntos, te louvamos porque tu a sustentas e capacitas para vencer em Cristo. Ela suportará toda a batalha espiritual porque tu estás com ela. Os ataques inflamados do inimigo batem contra sua armadura espiritual e não a atingem. Ela avança sem perder território. A tua proteção é constante. A tua fidelidade é perfeita. Pai, ninguém deseja ser obstáculo àquilo que tu estás fazendo. A pessoa por quem estou orando não quer ser alguém que resiste à tua direção, que discute constantemente ou que se coloca contra o fluxo do teu espírito. Ela deseja avanço espiritual, deseja crescimento verdadeiro, deseja rompimento que nasce de um relacionamento mais profundo contigo. Se há qualquer atitude, comportamento ou postura que esteja impedindo esse crescimento, por favor, mostra-lhe. Mostra-lhe se há alguém a quem ela precise pedir perdão, pois o amor é o fundamento do sucesso em Cristo. A tua palavra ensina que é teu desejo que os crentes vivam em unidade, e muitas vezes uma atitude inflexível, não ensinável ou argumentativa fere outras pessoas e afeta diretamente o caminhar espiritual. Ajuda a manter o coração alinhado com o teu espírito. Ajuda a permanecer ensinável. Ajuda a manter uma postura corrigível diante da vida. Que ela demonstre apreciação pelas pessoas com quem convive diariamente, mesmo quando houver discordâncias. Quando necessário,
que ela caminhe em amor, paciência e consideração. Obrigado, Pai, porque por meio de Jesus Cristo, ela pode aproximar-se com confiança do trono da graça, conforme está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Que privilégio maravilhoso é poder apresentar diante de Ti cada necessidade. Agora, juntos em oração, colocamos diante de Ti todos os anseios que estão no coração dela, inclusive o desejo por crescimento espiritual e avanço. Tu és o consolo dela. Tu a amas. Tu desejas prover abundantemente tudo o que ela necessita. Por causa do sacrifício de Jesus, todas as tuas promessas são sim e amém em Cristo, conforme declarado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Portanto, o avanço espiritual pertence a ela. Declaramos que ela é ensinável e corrigível, e como resultado, está crescendo espiritualmente. Declaramos que unidade e cooperação são prioridades na vida dela, em nome de Jesus. Quando ela se deparar com opiniões diferentes das suas, exercerá domínio próprio e caminhará em amor. Ela considerará a perspectiva do outro e responderá conforme for guiada pelo Espírito Santo. Mesmo em situações de discordância, ela exalará amor. E já agora, durante esta oração, o coração dela está se tornando mais aberto, mais receptivo, mais sensível às diferenças. O crescimento espiritual já começou. Tu podes confiar mais a ela. Podes revelar coisas mais profundas de Deus, conforme descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Todas as necessidades dela estão sendo cuidadas por ti. Tu estás trabalhando nela agora mesmo. Ela encontra consolo em saber que tu proverás a resposta certa para cada necessidade espiritual. Ela está capacitada para perseverar enquanto aguarda a manifestação das respostas. Ela nunca precisa ter medo de se aproximar de ti. Nunca precisa encolher-se em intimidação ou vergonha por ter necessidades. Tu a convidas a vir com ousadia. Teus braços estão abertos. Teu coração está cheio de amor. Daqui em diante, ela falará contigo com simplicidade e confiança, como uma criança fala com um pai amoroso. Ela se aproximará sempre com respeito e ousadia do teu trono, porque tu a amas com amor eterno, conforme declarado no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3. O avanço espiritual dela já começou, e que testemunho maravilhoso surgirá disso. Nós te louvamos pelo Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7, que a vinda do Espírito seria para nossa vantagem. Ele é o ajudador dela. Ele é o guia dela. Ele é o mestre dela. Ele é o fortalecedor dela. Ele é o conselheiro constante dela. Ele é o parceiro divino que caminha ao lado dela na vida. Ajuda a viver na revelação constante de que nunca está sozinha. Ela não precisa enfrentar nenhum problema por conta própria. Espírito Santo, capacita-a por dentro para levantar-se e vencer provas e tribulações. Dá-lhe clareza, dá-lhe discernimento. Pai, não há ninguém como tu. Nada se compara a ti. Teu reino governa soberanamente. Ela constrói a vida sobre a tua palavra. Ela crê nela. Ela declara em fé. E montanhas se movem. Conforme está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 23. Aquele que crê e não duvida, verá montanhas sendo removidas. Nada tem poder suficiente para resistir ao poder sobrenatural de Jesus Cristo que habita nela. Quando tu falas, montanhas tremem. Quando tu falas, enfermidades se curvam. Quando tu falas, demônios estremecem.
Declaramos que o Espírito Santo está operando poderosamente no meio da vida dela. Sempre que ela precisar de ajuda, Ele estará ali. Quando ela declarar as tuas promessas, todo adversário retrocederá derrotado. Confusão fugirá, incerteza será dissipada, ela verá com clareza. Nós te exaltamos. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és glorioso para sempre. Ajuda-a a manter os olhos fixos em Jesus, conforme ensinado na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Ela não deseja distrair-se com oposição. Sabe que o inimigo tenta desviá-la do caminho da fé. Mas nós repreendemos esses ataques em nome de Jesus. Fortalece-a para permanecer firme na batalha. Ela continuará avançando apesar dos obstáculos. Declaramos que ela é vencedora em Cristo. Ela não erguerá a bandeira branca, não se renderá. Concede-lhe sabedoria e favor hoje. Abre portas diante dela. Conecta divinamente com as pessoas que precisa alcançar. Mesmo quando for difícil, ajuda-a a perseverar. Ela vive pela graça, mediante a fé. O Espírito Santo habita nela. Ela é mais resistente que qualquer desafio e mais forte que qualquer adversário. Ela combate o bom combate da fé, conforme escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Ela corre a corrida que lhe foi proposta. Tu és a rocha e o refúgio dela. Este é o dia que o Senhor fez, conforme declarado no livro dos Salmos, 118, versículo 24. E ela se alegra nele. Pai, obrigado porque ela está equipada. Ela não caminha desprotegida. Ela não está vulnerável. Em Cristo, ela possui tudo o que precisa para permanecer firme. Conforme está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, Jesus despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. O inimigo foi derrotado. Portanto, a pessoa por quem estou orando tem poder espiritual mais do que suficiente para afastar o adversário do caminho e da vida dela. Em concordância, nós repreendemos toda tentativa do inimigo de ganhar território. Ordenamos que toda influência maligna recue agora, em nome de Jesus. Nenhum plano prosperará contra ela. Declaramos que ela está completamente revestida da armadura de Deus, conforme descrito na carta aos Efésios, capítulo 6. Ela veste o cinturão da verdade. Ela calça os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Ela usa a couraça da justiça. Ela levanta o escudo da fé. Ela coloca o capacete da salvação. Ela empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E também permanece firme na intercessão constante. Como é bom louvar o nosso Deus! Mesmo agora, enquanto oramos, o inimigo é esmagado na tua presença. O Senhor reina para sempre. Pai, prepara o coração dela para este dia. Organiza divinamente os encontros que acontecerão. Tu tens pessoas posicionadas para ajudá-la a cumprir o chamado que colocaste sobre a vida dela. Ela sabe que não foi chamada para correr sozinha. Ajuda a trabalhar em unidade com aqueles que tu designaste para caminhar ao lado dela. Nós repreendemos toda discórdia e divisão, em nome de Jesus. Alinha as mentes, alinha os corações, que trabalhem como um instrumento harmonioso. Abençoa o trabalho das mãos dela. Protege-a e guia-a em cada situação. Ela não quer limitar-te de maneira alguma. Ela tem tudo o que precisa em Cristo para ser mais que vencedora. Hoje é um dia que tu fizeste, e ela se alegrará. Declaramos que tudo que for colocado nas mãos dela será concluído. Coisas que parecem impossíveis se tornam possíveis contigo. Espírito Santo, guia cada decisão. Coloca guarda sobre a boca dela.
Ajuda-a a responder corretamente em cada desafio. Cerca-a com teus anjos poderosos. A cada dia, ela cresce mais próxima de ti. Produz resultados multiplicados na vida dela. Pelo teu poder, tu estás operando nela para fazer infinitamente mais do que ela pode pedir ou imaginar, conforme declarado na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Pai, ajuda a deixar de lado sentimentos, pensamentos ou comportamentos que não refletem Jesus. Em cada situação, que ela pense e haja como Cristo. Não houve situação que Jesus tenha enfrentado da qual não tenha saído vencedor. Ele é o exemplo perfeito. Ajuda a renovar a mente, conforme ensinado na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ela guarda tua palavra no coração para não pecar contra ti, como está escrito no livro dos Salmos, 119, versículo 11. Ela deseja mudar a maneira de pensar e agir para agradar-te. Com tu ao lado dela, ela não pode fracassar. Declaramos que em cada encontro, ela pensará e agirá como Jesus agiria. Ela está começando agora mesmo e continuará. Ensina-a, Espírito Santo. Dá-lhe entendimento para que caminhe em vitória. Ajuda-a a manter o coração limpo, livre de ofensa. Ela cumprirá as tarefas que lhe deste. Pai, abre portas grandes e eficazes diante dela, conforme mencionado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Dá-lhe discernimento para reconhecer essas portas quando se abrirem. Ela está focada, não se distrairá. Não, o inimigo pode tentar usar circunstâncias ou pessoas, mas ela manterá os olhos fixos no propósito. Ela não abandonará aquilo que tu a chamaste para fazer, até que esteja completo para a tua glória. Teus anjos aguardam. Ela caminha sob proteção divina. Ela possui suprimento sobrenatural para atravessar cada desafio. Ela avança em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, conforme declarado na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Pai, ela está preparada para cada porta que se abrir. Ela te agradece eternamente. Pai, nossos corações transbordam de gratidão ao lembrarmos o preço pago na cruz. O sacrifício de Jesus Cristo foi completo, foi suficiente, foi eterno. Quando Ele morreu e ressuscitou, estabeleceu para sempre as promessas da tua palavra. Entre essas promessas está a cura. Conforme declarado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, pelas suas feridas fomos sarados. A pessoa por quem estou orando é profundamente tocada por essa expressão do teu amor. Se há qualquer enfermidade no corpo dela, qualquer desequilíbrio na mente, qualquer dor física ou emocional pela qual Jesus pagou o preço, ela deseja receber agora a plenitude dessa cura. A cura pertence a ela. Jesus foi ferido para que ela fosse restaurada. Ele foi açoitado para que ela fosse curada. Pela graça, mediante a fé, isso já foi providenciado. Neste momento, uma linha é traçada. Ela declara que deseja viver em saúde divina. Em concordância com a tua palavra, nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, toda fraqueza que esteja afetando o corpo ou a mente dela. Ordenamos que saiam agora, em nome de Jesus. Declaramos que ela é curada e restaurada por causa das preciosas chagas de Cristo. Ela não aceita mais doença como parte normal da vida. Não aceita fraqueza como identidade. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, conforme está escrito no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Espírito Santo, ajuda a crescer no entendimento da cura pela palavra de Deus.
Revela sabedoria, entendimento e revelação sobre como viver em saúde divina por meio de Cristo. Que este momento seja como um novo começo. Que ela passe a aceitar somente aquilo que corresponde ao teu melhor para a vida dela. Conforme declarado no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, tu velas sobre a tua palavra para cumprir. Nós confiamos que tu estás cumprindo agora tuas promessas de cura. Tu és o Senhor que sara, Jeová Rafá. Pai, tua palavra nos orienta a lançar sobre ti todas as nossas ansiedades, conforme escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Agora mesmo, a pessoa por quem estou orando lança em tuas mãos todo o peso emocional, toda a preocupação, todo o medo, toda a opressão. Satura-a com tua paz. Uma paz que excede todo entendimento, conforme declarado na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que essa paz guarde o coração e a mente dela em Cristo Jesus. Se ela tem carregado estresse, ansiedade, angústia ou tristeza profunda, nós declaramos libertação. Nós ordenamos que toda opressão saia agora. Toda pressão espiritual é removida. Tu compreendes exatamente o que ela enfrenta. Conforme declarado na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Jesus é tocado pelos sentimentos das nossas fraquezas. Ela pode ter se sentido sozinha, pode ter sentido que ninguém entendia, mas tu entendes. Tu conheces cada detalhe. Neste momento, toca a vida dela, derrama força interior, renova o espírito dela. Declaramos que todo o peso está sendo removido dos ombros dela. Ela ergue a cabeça em Cristo. Ela não está derrotada. Ela não está esmagada. Ela não está esquecida. Tu és o socorro presente na angústia, conforme declarado no livro dos Salmos 46, versículo 1. Pai, fortalece-a com poder no homem interior, conforme ensinado na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 16. Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, conforme declarado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, opere agora dentro dela. Que esse poder vivifique o corpo mortal dela. Que esse poder inunde espírito, alma e corpo. Que ela seja renovada de dentro para fora. Ela é forte, não fraca. Ela é renovada, não esgotada. Ela é cheia de vida, não drenada. Espírito Santo, enche-a novamente. Derrama energia renovada. Capacita-a para cumprir cada responsabilidade diante dela. Pai, desperta nela fome espiritual. Que ela deseje conhecer-te mais profundamente. Conforme declarado na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, ela quer conhecer-te e o poder da tua ressurreição. Acende esse fogo dentro dela. Que ela seja uma fonte viva, da qual fluem amor, cura e renovação para outros. Libera sinais e maravilhas através da vida dela para a tua glória. Que ela seja um vaso através do qual os dons do Espírito Santo operem conforme a tua vontade, conforme descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Desperta nela ousadia. Desperta nela sensibilidade à tua direção. Quando o Espírito a impulsionar a falar, que ela fale. Quando o Espírito a direcionar a agir, que ela haja. Que vidas sejam transformadas. Que pessoas sejam restauradas. Que teu nome seja glorificado. Pai, enquanto ela caminha nesta jornada, é tão fácil permitir que o coração e a mente sejam influenciados pelas coisas deste mundo. Nem tudo é pecado, mas há pesos que podem desacelerar o crescimento espiritual. Conforme está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, somos chamados a deixar todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Se houver qualquer peso na vida da pessoa por quem estou orando, mostra-lhe agora.
Se houver qualquer laço invisível, qualquer armadilha emocional, qualquer apego que esteja competindo com o lugar que somente tu deves ocupar no coração dela, revela com clareza. Ela deseja ser livre. Ela não quer que bens materiais, preocupações mundanas ou desejos passageiros ocupem o trono do coração. Declaramos que ela possui a mente de Cristo, conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Ela não é dominada por materialismo. Ela não é governada por ansiedade. Ela não é controlada por pressões externas. Ela é livre. Espírito Santo capacita a ignorar o que não é importante para ti e a focar naquilo que é eterno. Onde tu a guiares, ela seguirá. Ela jamais levantará bandeira branca diante do inimigo. Ela permanecerá firme. Conforme ensinado na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, ela se submete a Deus, resiste ao diabo e ele foge. Declaramos que todo ataque exposto à luz perde sua força. Se houver algo no coração dela que esteja impedindo o avanço espiritual, traz à superfície agora. Ela deseja obediência total. Ela não quer entristecer o Espírito Santo, conforme advertido na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ela quer ser rápida em obedecer. Se errar, será rápida em se arrepender. Se tropeçar, levantará imediatamente. O coração dela está aberto diante de ti. Tu és o oleiro, ela é o barro, conforme descrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Molda-a, ajusta-a, aperfeiçoa-a. Ela está rendida em tua presença. Pai, ajuda-a a estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos. Dá-lhe sabedoria para saber quando ajudar e quando dizer não. Nem toda oportunidade é direção divina. Nem todo pedido exige resposta positiva. Concede discernimento. Ajuda a amar profundamente, mas também a agir com maturidade. Se houver relacionamentos que precisam ser ajustados, fortalecidos ou até encerrados, mostra-lhe claramente. Se houver ambientes que enfraquecem a fé dela, dá-lhe coragem para sair. Conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, más companhias corrompem bons costumes. Ela deseja proteger a fé. Ela deseja preservar o fogo espiritual. Declaramos que influências negativas estão sendo removidas. Ambientes improdutivos estão sendo deixados para trás. Relacionamentos saudáveis estão sendo fortalecidos. Ela não é órfã. Ela é filha do Deus Altíssimo, conforme declarado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. O Espírito Santo testifica dentro dela que pertence à família celestial. Que essa revelação traga profunda segurança. Que ela saiba que é amada. Que saiba que é escolhida. Que saiba que é capacitada. Pai, concede favor. Abre portas que estavam fechadas. Libera bênçãos que estavam retidas. Ela é herdeira contigo e co-herdeira com Cristo, conforme declarado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. E porque tu já entregaste teu filho, como não lhe darás também todas as coisas necessárias, conforme ensinado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. Tua fidelidade dura para sempre. Pai, que tua paz domine completamente a mente e o coração dela. Conforme declarado na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração dela, que essa paz governe decisões, que essa paz silencie confusões, que essa paz neutralize mentiras. Nós repreendemos toda acusação, toda voz de condenação, toda tentativa de roubar alegria. Ela é guardada pela tua paz. O medo não entra,
A ansiedade não governa. A preocupação não domina. Ela vive em tranquilidade. Jesus é a paz dela. E agora, Pai, nós nos aproximamos do encerramento desta poderosa jornada de oração. Tu tens conduzido cada palavra. Tu tens fortalecido cada área. Tu tens tocado cada necessidade. A pessoa por quem estou orando não é a mesma de quando começamos. Algo mudou. Algo foi alinhado. Algo foi restaurado. Ela está mais forte, mais consciente, mais firme, mais rendida, mais apaixonada por Ti. Pai, sela esta obra. Protege o que foi estabelecido. Guarda o que foi plantado. Conforme declarado na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra há de completar lá até o dia de Cristo Jesus. Nós confiamos que Tu continuarás a aperfeiçoá-la. Ela sai desta oração com fé renovada, com mente renovada, com corpo fortalecido, com espírito aceso. Ela caminhará no propósito. Ela viverá em santidade. Ela avançará com coragem. Ela permanecerá firme até o fim. E tudo isso será para a Tua glória. Pai, nós Te louvamos. Nós Te agradecemos. Nós Te exaltamos. Tu és bom. Tu és fiel. Tu és poderoso. Recebe toda a honra. Recebe toda a glória. Recebe todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu esta oração até aqui, saiba que não foi por acaso. Há uma obra em andamento na sua vida. Permaneça firme. Permaneça confiante. Permaneça sensível ao Espírito Santo. O melhor ainda está por vir.